Atos 18, do 18 ao 28. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Neste mesmo meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Paulo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. A gente vê aqui nesse trecho de Atos, algumas igrejas que receberam cartas de Paulo, como 1ª e 2ª Coríntios, da cidade de Corinto, como também a igreja em Éfeso, a carta aos Efésios, e também a carta à região da Galácia, aos Gálatas, igrejas que, mesmo sendo também de grande importância, grandes, mas não receberam nenhuma carta, pelo menos que a gente saiba, como Jerusalém e Antioquia. Mas com certeza todas essas cartas estavam ali circulando, e todos tinham a oportunidade de um Novo Testamento, que estava sendo escrito, e assim a igreja crescia, como diz aqui o texto, nas viagens missionárias também, verso 23, fortalecendo todos os discípulos, eles iam sendo fortalecidos. Quero também destacar aqui o fato do discipulado, a importância do discipulado. Que veja que aqui em Éfeso apareceu aí o Apolo, um grande pregador das Escrituras, eloquente, poderoso nas Escrituras, que recebe um discipulado de Priscila e Áquila, Priscila a esposa e Áquila o marido, levando ele a compreender com mais exatidão, as Escrituras. Diz aqui o verso 26, quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, porque eles só conheciam até o batismo de João, É interessante que Priscila e Áquila, eles recebem o discipulado de quem? De Paulo, Paulo faz o discipulado com Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila então faz o discipulado com Apolo e Apolo assim por diante, como missionário também, quando ele deseja prosseguir, verso 26 fala: quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem, e assim ele vai anunciando e pregando as Escrituras. O verso 28 termina dizendo que ele apresentando que por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então isso era importante anunciar aos judeus que o Messias, o Cristo prometido, era Jesus Cristo que havia chegado. Então, chegou, a profecia se cumpriu, a vinda do Messias, o Cristo, Jesus é o Cristo de Deus.
Deus nos abençoe também no discipulado, na proclamação do Evangelho, possamos avançar também como igreja. Amém?